Bom, gente, vamos começar a bater nosso papo. Deixa eu baixar um pouquinho essa música aqui, que ela tá bem alta. Depois vocês vão me dizer se a música tá muito alta para a minha voz, tá bom? Tirar essa marca daqui. Vamos ver se a data tá certa, que eu nem lembro se eu tinha corrigido. Bom, gente, muito boa noite a todos. Muito obrigado por vocês já estarem aqui conosco. Quem já está, deixa eu ver aqui quem é que já está conosco para mim já ir cumprimentando. Hoje nós vamos ter um papo reto, bem reto mesmo. Vamos conversar com a pré-candidata a prefeita de Valparaíso, Cirlei Azevedo, pré-candidata pelo PSL. Nós vamos falar também, não podemos desviar desse assunto, infelizmente está enchendo o saco, tem muita gente, a gente fala o tempo todo sobre ele, mas infelizmente nós precisamos lidar com esse assunto, porque tem gente que está subestimando o problema, que é o coronavírus, o Covid-19. Nós temos que conversar um pouquinho sobre isso, mas a atenção principal é para a nossa pré-candidata a prefeita, Cirlei Azevedo, que vai estar conosco em alguns segundos. Eu queria mandar um abraço para as pessoas que já estão presentes, os nossos amigos sempre conosco, todas as noites, os programas Papo Reto, né? A Manu, que é pré-candidata, Manu Rodrigues, pré-candidata a vereador da chapa lá do Elvis Santos, o Valdeilson Moreira, que é um camarada super assíduo, gente boa pra caramba. Valdeilson, me ajuda, coloca nos grupos de WhatsApp, também coloca naquele grupo lá do Miqueias pra mim também, o Valdeilson, que ali colocou ali é só sucesso, porque ali o povo interage mesmo, viu? É forte. Uma das redes sociais mais fortes de Valparaíso, Miqueias. Muito bacana, população ativa. Meu amigo José Alves, boa noite, José Alves. Obrigado pela fidelidade, está sempre aí conosco, viu? Valeu. Tem o Romério Silva, boa noite, Carlos. O Romério também pré-candidato a vereador, até onde se sabe, e eu acredito que vai ser assim, porque ele é um cara muito leal, da chapa lá do Afrânio Pimentel. O Alessandro Rocha, vamos que vamos, atividade do bem. Obrigado, Alessandro. Essa é a segunda vez que eu leio essa frase sua e acho interessante, porque a minha intenção é justamente essa, fazer uma atividade do bem, de informação e que mantenha as pessoas. A gente tem uma eleição, a partir dessa eleição aqui em Valparaíso, uma eleição diferente, onde as pessoas tenham conhecimento pleno de todos os atos que estão se apresentando a eles e não fiquem limitados aos papeizinhos que eles encontram no chão no dia da votação, na porta das sessões eleitorais. Uma vergonha, eu não votaria em nenhum candidato que fizesse isso. Bom, não só apresentar os candidatos, mas a gente tenta trazer também informação para vocês. Vai ter uma hora onde a gente não vai fazer entrevista, nós vamos trazer as últimas informações da cidade para vocês, tá bom? Bom, vamos conversar, vamos trazer a estrela do nosso programa para junto da gente, que é a Cirlei, a pré-candidata a prefeita da cidade. Eu já vou fazer a ligação aqui para ela. Enquanto isso, eu vou enrolando vocês um pouquinho. Né? Deixa eu chamar ela aqui. Bom, tá chamando já. Carlinhos Galvão, obrigado, Carlinhos, por você estar aí. Boa noite, meu xará, boa noite. Boa noite, Cirlei, tudo bem? Eu tava baixa a sua voz. Pode cumprimentar de novo, faz de novo. Salve, salve, Carlos. Eu tô aqui acompanhando o início já da live e é de fato mais do que serviço de utilidade pública, é serviço de cidadania, o Papo Reto, né? Ok, eu te agradeço demais, obrigado pela sua disponibilidade de me atender num dia que eu não gosto de tocar nesses assuntos, que normalmente eles emocionam a gente. Um dia que você se despediu da sua avó, exatamente no mesmo dia, eu agradeço por você manter conosco. Se não tivesse mantido, eu entenderia perfeitamente. Só não entendi o outro que fugiu da gente aqui. Mas não tem como fugir, Carlos. Eu já disse que a perda da minha avó, eu perdi um pouco do colo, né? Mas aproveitando o amor tempo, né? por Valparaíso. A gente tem que ir aproveitando, e assim, para mim, o programa Papo Reto tem sido de fato um exercício de cidadania. Eu quero obrigado. Te agradecer pelo convite, te agradecer pela disponibilidade e pelo trato sempre muito respeitoso com todos. Tenho a certeza que você está fazendo de fato escola no município. Okay. E a gente fala tanto, né, que a imprensa local
tem que se reinventar e a gente tem a prova viva de que você está fazendo isso. Então é um prazer enorme. Obrigado, Cirlei. Me anima, porque esse lance, principalmente da live, às vezes a gente quer dar uma desculpa para não fazer essa semana, que a gente fica com medo de não ter audiência, mas graças a Deus a nossa audiência tem crescido e tem sido, eu estou observando os outros programas que estão surgindo e graças a Deus nós estamos, em termos de audiência, nós estamos ainda no top aqui na região, né? Eu queria, Cirlei, eu vou falar o nome das pessoas que estão aqui, caso você queira falar com alguém, pode mandar um abraço, tá? A Manu já está aqui conosco ao vivo. Nossa pré-candidata vereadora Itorreta, né? Essa Câmara vai dar o que falar, hein, Carlos? Ela é bruta, ela é bruta. Promete. O Zé Alves, lá do setor de chácaras Anhanguera, está conosco também. Também Zé Alves, sempre muito ativo ao grupo, prazer enorme, Zé Alves, obrigada aí. O Valdeilson Moreira também, outro cara super ativo ali, o braço direito do Miqueias, né, que é um rapaz que ele pode ter uma ou outra falha, mas é um rapaz que tem interatividade e alcance. É verdade, ele tem, e aquele que liga para perguntar as coisas de madrugada, nem que seja, né, mas ele quer ali a ponte que dedigna, muito bom, Valdeilson. Ele é bacana. Aí a Daiane Moraes também, sua correligionária, eu acho que esse é um dos seus braços direitos, não é não? Braço direito, esquerdo, a Dai é o ouvido mais sensato. Se não tiver Daiane sensata? Se ela é sensata, ferrou tudo. Olha, acho que a gente tinha, Carlos, que montar um time aí, entendeu? Colocar a Daiane e a Manu juntas. Coloca a Daiane e a Manu juntas ali. Mas olha, acho que no ringue. Ter certeza que... Não, eu acho que pode ter certeza que são mulheres de opinião forte, que não se deixam influenciar e que vão dar o que falar nessa cidade, hein? Com certeza. Afinal de contas, as mulheres em Valparaíso têm feito história, né? Verdade. O Carlinhos Galvão também está conosco, professora Cirlei, eu acredito que ele conheça você e ele está com um símbolozinho de luto, não sei se é pelo mesmo motivo, né? Não sei. A Denise Aguiar também, um abraço, Cirlei Azevedo. A Denise também, gente boa. Eu não conhecia bem precisando de um cafezinho da Denise, sabe? Eu não conhecia muito a Denise. Café com boa conversa. Eu percebi, ela é muito ativa nas redes sociais. O nosso amigo Roberto da Rocha Leonardo. Boa noite, Carlos Augusto de Abreu Guilherme. Ele escreve meu nome inteiro, só falta ele colocar meu CPF aqui, aí me ferra. Roberto, um abraço, cara, obrigado por você estar aí, viu? É verdade, muito bom, Roberto. Jader Mendonça também já está conosco. O Edelso, lá do hot dog do Edelso na Itapaá lá. Edelso, na semana passada você não tirou aquela foto. Não, e o Edelso é quem me socorre quase de madrugada, né? Nos momentos mais difíceis. Edelso não fecha não, tem 2 reuniões agora, 00:30, pode ir lá no Edelso que a gente consegue aquele cachorro quente, assim, gostoso. Com certeza. Edelso, tira aquela foto da semana passada, você não me mandou não, eu quero exibir aí a nossa popularidade. A vereadora Maria Neide conosco. Maria Neide, obrigado, um abraço, obrigado por você estar aí. Obrigada, Maria Neide, muito bom. Boa, tá vendo? O papo reto tá. O Edelso está falando aqui. Estou aqui com o Jorge Recife assistindo mais essa esclarecedora entrevista da Cirlei, muito inteligente. Estamos conhecendo muito mais ela. Obrigado, Edelso. Manda um abraço pro Jorge Recife aí. O Adão Ribeiro também. Jorge Recife, um abraço mesmo. Uma figura. O Adão Ribeiro também já está conosco aqui. Eita! Adãozite, muito bom. O papo reto hoje vai ser retíssimo. Ele me Tô põe, sentindo, hein? Ele me põe, me arrepia a espinha, porque o bicho tem uma mente, vamos dizer assim, brilhante, super ativa, vamos dizer assim, né? O Adão é a prova, né, Carlos? É uma das provas vivas de que nós não precisamos importar ninguém. Ninguém, não precisamos. Nem do quadradinho, não precisamos. Não. Nós temos pessoas competentíssimas dentro do município. Nosso amigo Laudimar Godoy também, um cara por quem eu tenho uma grande admiração pelo trabalho que ele faz, uma grande admiração. Também. Godoy, você não é pré-candidato a prefeito, mas tem que conversar conosco, pelo menos dos seus programas sociais que você faz aí, viu, amigo? Um grande abraço. É verdade. A Denise mandou um recado aqui. Vamos marcar um café, Cirlei e Carlos Guglielmelli. Nossa, está convidado. Olha, ferrou.
Carlos, eu vou aproveitar e publicamente cobrar a bancada, entendeu? A gente ficou de dividir a bancada, então vamos melhorar a proposta, dividir a bancada com café lá na Denise. Na Denise, Nossa, só tem internet aí, Denise, a gente dá um jeito, a gente carrega tudo, é itinerante. Bom, mas vamos começar as nossas perguntas. Pessoal, quem quiser mandar pergunta, pode mandar aí pelos comentários que eu vou ficando de olho aqui, às vezes por isso que eu tiro o rosto da câmera. Shirley, você é uma pessoa que no meio político já é conhecida, não é de agora, é de muito tempo, é coisa de 2 décadas por aí. Porém, para a população mais simples, que não milita política, que só vai à urna votar de 4 em 4 anos, uns prestam atenção nos candidatos um pouco antes, outros pegam um papelzinho no chão, como eu falei ainda agora, e é o que a gente está fazendo aqui, tentando evitar. Quem é a Shirley Azevedo? Por que ela acordou para ser candidata a prefeita nesse momento? Carlos, nesse momento, como você disse, eu sempre vivenciei o processo político, né, dentro da cidade, nas últimas 2 décadas, ou menos, 20 anos, né, fazendo e falando política e defendendo as bandeiras que eu acredito e as pessoas que eu acreditava. E eu recebi o convite, né, eu digo que esse é o momento partidário e que o partido deve colocar os seus melhores nomes à disposição da comunidade. E aí, numa discussão de partidos, surgiu o meu nome. Exatamente por isso, por entender que eu sou uma pessoa que sempre atuou, uma militante, que sempre defendeu não só as causas de Valparaíso, mas as questões dentro da região do entorno, para que a gente fique cada vez mais próximos, né, de voltar a política para a população de fato, né? E aí eu tive essa intimação do delegado Valdir e do Major Araújo, em especial, para que eu assumisse a condição dentro do PSL de pré-candidata e aí, dentro de um processo de discussão com a população, poder, de repente, lá em junho, já colocar o nome à disposição da urna, né? Então, essa maturação, eu acho que nós vivenciamos um momento em que as pessoas estão desacreditadas do processo político, até mesmo dos políticos. Sim. E eu tenho certeza que a gente tem que romper esse ciclo. A gente fala assim, os políticos não mudam porque a sociedade não muda, e a sociedade não muda porque a política não muda. Fica um empurrando o outro para baixo. E aí eu acho, eu coloquei o meu nome à disposição, aceitei o convite, né, do delegado Valdir e disse assim, olha, vamos colocar o nome à disposição porque você é uma pessoa que vivencia o processo político e que, de fato, todos os meus movimentos políticos são de tentar resgatar a administração pública, o processo político para a população. Porque o político nada mais é do que o servidor público número 0. E o pior é assim, ele tem que se imbuir nas causas da população, ele tem que ser a voz da população e a gente tem perdido isso. Especialmente em Valparaíso, a gente tem colocado nomes a serviço de grupos e nós precisamos romper isso. Então, a minha discussão é colocar o nome à disposição, que é um desafio, né? É como você disse, é romper essa questão de não ser conhecida pela população mais, pela grande massa da população, né? Isso. Mas eu tenho aí as pessoas que já saíram candidatas ou que vivenciam o processo político, ou mesmo algumas pessoas da população me conhecem a minha família e sabem, têm consciência que todas as minhas opções, de maneira consciente, como cidadã, como eleitora, como pessoa que pensa e acredita que a sociedade só muda se nós tivermos pessoas sérias e comprometidas com a caneta na mão, sabem que a minha opção sempre foi servir a Valparaíso. Como você... Pode terminar. Tanto que, você sabe, eu sou servidora pública em Brasília há 23 anos já. Para mim seria muito mais cômodo exercer esse papel político em Brasília, né? Mas eu disse não, eu sou servidora, exerço minhas questões técnicas e me coloco a serviço da população, porque escolhi ser servidora, mas essa servidora, com o exercício, atrelada ao exercício político, todas as vezes que me foi perguntado, eu estava a serviço de Valparaíso, estava a serviço da discussão em Goiás e na região do entorno. Então,
A minha opção foi, na verdade, dizer assim, olha, nós estamos num processo de omissão. E estamos num processo em que a população não acredita mais no político. E eu sou uma pessoa que vivencia intensamente o processo político e que acredita que é possível fazer uma política séria, voltada para a população, e que a gente consiga juntos fazer essa discussão, porque a gente só muda quando a política mudar. E quem tem que mudar é a sociedade. Então, meu nome é pronto. Então, tá certo. Pelo menos, se a gente der tá pronto. Entrou aqui a Adi Barbosa de Brito. Boa noite, Adi. Obrigado por você estar aqui conosco. Viu? Walter Lobo, eu queria tirar uma dúvida. O Lobo, ele é pré-candidato a vereador também? Quem? O Walter Lobo? O Walter Lobo, nosso pré-candidato a vereador. Boa noite, então. Walter Lobo, pré-candidato a vereador, também pelo PSL, é isso, né? Também pelo PSL. Ok, o Walter Lobo é praticamente um comunicador, esse camarada. E tá em tudo quanto é grupo de WhatsApp, e tem um monte de grupo, camarada, fala com muita gente. Né? É verdade. O Carlinhos Galvão mandou uma mensagem aqui. Estamos juntos, futura prefeita de Valparaíso. Não tem nome mais técnico. E professora Cirlei Azevedo. Abraços do Carlinhos Duval. A Edila Cop, Edila, um abraço, obrigado por você estar aí, viu? Grande prazer ter você aqui conosco, viu? A enfermeira Claudineia Passos também. Uma profissional fantástica, né? Verdade. Teve inclusive uma comoção quando ela foi removida, né, do posto. Então, são esses, dar voz a esses servidores, Carlos, é isso, é fazer com que o processo político e que a administração pública se volte para as pessoas da nossa comunidade. O Natan... sem máscara, sem subterfúgios. É isso que a gente precisa. Nas caras, né? Dar as caras. Dar a cara para mostrar assim, vem cá, vamos conversar aqui muito de perto, olho no olho. E eu acho que é isso que nós precisamos resgatar, resgatar com que os políticos possam bater de casa em casa e dizer, olha, estou aqui e estou colocando meu nome à disposição. Sei que ninguém solte os cachorros, né? É verdade. Faz parte do processo. O Natan Vieira do Goiás Legal também. Do Goiás Legal. Mandando parabéns pelo programa. Obrigado, Natan. Nós já tivemos nossas rusgas, mas graças a Deus tudo resolvido. Respeito o seu trabalho. Um grande abraço. Desejo sucesso para você aí. Obrigado, irmão. Um abraço. O Pedrinho Vilardi, desconheço alguém de tamanha competência. Pedrinho Vilardi. Esse gosta. Nossa, eu sou Pedrinho. Daliane Caroline, Cirlei Azevedo, a melhor escolha. O Natan, professora Cirlei, boa noite. Há relatos de que a senhora não mora em Valparaíso. Verdade isso? O momento de Valparaíso ter um prefeito de fora? Não, os relatos, assim, primeiro, eu gosto muito dos sujeitos indeterminados, né, Carlos? Relatam, né? Relatam, ouviram e falaram. Eu tenho casa e tenho imóvel em Valparaíso, pago, parcelado em 20 anos, e eu mantenho há um tempo, depois que aconteceu um episódio que eu vou me reservar para uma questão de proteger a minha família, eu tenho uma casa alugada fora, que está vencendo agora em 2021. A gente termina de fechar um ciclo e termina de fechar, inclusive, algumas investigações, algumas coisas que culminaram com isso, e aí eu vou, nesse momento, pedir reserva, né, para não falar, porque a gente está fechando umas coisas, mas não há como dizer que eu não tenho laço, não sou de Valparaíso e sou uma paraquedista. Até porque eu te conheço aqui em Valparaíso há uns 20 anos, por aí, não é isso? Na verdade, assim, eu tenho casas aqui, eu terminei de pagar a casa, tem necessariamente menos de um ano. E a minha estada aqui, direto, foram, pelo menos como eleitora, desde os 16, sem deixar de votar uma única eleição. As minhas impostos e todas as minhas coisas desde os 18 anos, porque eu sou concursada da Secretaria desde os 18 anos, né? Então, Carlos, a minha ligação com Valparaíso, ela ultrapassa a questão de mera residência e domicílio, porque toda a minha vida está em Valparaíso. E mais, todas as vezes
que me deram a opção de caminhar politicamente em outro lugar, eu disse não. A minha defesa será sempre por Valparaíso e será sempre na região do entorno. Tanto é que, como você disse, os presidentes de partido, os próprios deputados, todos me conhecem como a Cirlei de Valparaíso. E é impossível que um paraquedista se identifique por 20 anos sem ter nenhum lastro dentro da cidade. A minha família é pioneira dentro da cidade, a minha família é pioneira dentro da região do entorno, então não cabe. É porque não tenho o que falar, sabe, Carlos? Uhum. E aí ficam usando isso. Mas assim, eu sou residente e domiciliada e por uma questão de segurança que eu passei, e não tem nada a ver com o sistema, necessariamente com o que a gente passa aí em Valparaíso, são coisas que ultrapassam o exercício mesmo de algumas outras questões. Eu tenho uma casa fora de Valparaíso temporária. Entendi. Mas eu não sabia, inclusive fui pego de surpresa com essa pergunta e agora vi que é pertinente, não, assim, é bom esclarecer, né? Não, claro que sim, e eu acho que é muito tranquilo, e assim, é como você mesmo disse, né? As pessoas que convivem um pouco comigo já sabem, fala assim, Cirlei, aí, você vai estar em Valparaíso, você está em Brasília? Fala assim, não, estou em Valparaíso, e ultimamente está assim, sabe? Eu vinha sempre muito na sexta-feira e agora estou literalmente aqui de segunda a segunda, tentando reorganizar, porque eu não estava organizada como pessoa para sair candidata nesse momento. A questão da pré-candidatura, a discussão da pré-candidatura dentro do partido foi numa discussão de perfil e de uma necessidade da gente fazer a boa discussão. O PSL se propõe a ser o partido que está fazendo esse resgate, está se propondo a ser o partido que quer escutar de fato, continuar o diálogo com a população. Deixa eu te aproveitar. E aí, aproveitando esse gancho que você falou do PSL, o PSL é um partido que era nanico, praticamente inexistente, e virou um dos maiores partidos do país com a eleição do presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, ninguém, nem os torcedores dele não podem evitar, ele é uma pessoa conflituosa e já se desfez do PSL. O estilo bolsonarista de ser é de conflito, não é de apaziguar os ânimos, de resolver problemas, é de criar problemas. Você acabou de chamar o PSL, dizer que o PSL veio para trazer uma nova maneira, romper com o que tem antigo, que entre outras coisas tem a polarização, as discussões por baixo e assim por diante. O PSL se desvinculou do DNA Bolsonaro? Carlos, assim... Você entendeu a minha pergunta? Eu acho que, eu entendi a pergunta, mas eu acho que assim, são duas propostas que são assim, não são diferentes, mas eu acho que ela tem que ser analisada de prismas diferentes. Eu acho que, quando eu digo que o PSL é um partido que ele se propôs a continuar e a ter esse diálogo com a população, a gente tem que resgatar aí que o presidente Bolsonaro, ele estava até então sem partido e todas as portas foram para ele fechadas. E o PSL, ele abre as portas e diz assim, não, pode vir para cá para construir uma política que rompa com o sistema que aí está. Então, a gente não sabe como se deu essa questão do rompimento ou de falar assim, não, olha, aqui estão esgotadas as possibilidades de discussão e vamos avançar e criar um outro partido, que é a questão da aliança, mas eu tenho certeza, pelo que eu vejo e que eu vivencio dentro do PSL, é que ele tem sido o partido que mantém a sua linha pragmática mesmo. Tanto é que na escolha, né, na questão da escolha dos seus quadros, dos dirigentes, pelo menos no estado de Goiás, e que eu tenho acompanhado, ele tem sido, o delegado Valdir tem sido a pessoa que peneira de fato quem vem para o partido e quem está levando o nome da sigla. E ele tem demonstrado a todo momento que ele quer fazer essa discussão com a comunidade, que é uma pessoa que consiga dialogar com a comunidade. Em Valparaíso, disseram, olha, a gente tem lá uma pessoa que sempre militou
partidariamente sendo uma pessoa de direita, que sempre defendeu as questões de Valparaíso, as questões de dentro da RID, da região metropolitana do entorno. Vamos conversar e vamos trazer essa pessoa para fazer essa discussão com a comunidade de Valparaíso. Então, o meu nome à disposição é para que eu, e todos sabem disso, eu tenho um bom relacionamento com todos, eu tenho um trato respeitoso mesmo nas divergências, e isso não vai mudar porque vim para o PSL, muito pelo contrário. Eu acho que o PSL também agrega esse meu jeito de conversar de maneira muito franca, muito respeitosa, mas sabendo os limites e até onde vai tratar com cada um. Okay. Né? Então eu acho que, especificamente dentro do estado de Goiás, o PSL tem sido esse partido que tem procurado estabelecer o diálogo com a população. E como, Carlos, eu disse no nosso encontro, no último sábado, o encontro do PSL, apenas 3 partidos conseguiram se organizar nas últimas 2 décadas para fazer presidente da República, né? E eu posso dizer com muita tranquilidade, o PSL ele tem buscado se manter nessa linha de diálogo com a população e por isso dar a chance. Cirlei? Oi, tô aqui. Porque desculpa, é porque eu puxei um fio sem querer, acho que saiu um barulho para todo mundo. Eu te pedi um minutinho, porque senão ia ensurdecer as pessoas. Não sei se você chegou a ouvir, desculpa. Pode continuar. Não, sem problema. Então eu disse que é por isso que o PSL coloca, né? Ele se importa com a coerência e retidão das atitudes e da pessoa e de quem está levando, vão estar levando as propostas do partido e dar a oportunidade para que pessoas que vivenciaram ou nunca vivenciaram o processo político, mas que têm a oportunidade ou que têm a vontade de fazer a diferença dentro das suas comunidades, de fazer isso. Vai ficar muito claro para a comunidade de Valparaíso que a chapa de vereadores do PSL colocada à disposição para o eleitor escolher são pessoas que dentro de Valparaíso querem fazer a diferença e fazer esse resgate, tirar a Câmara de Vereadores dessa omissão que hoje nós temos, né? Onde só se pergunta, é projeto do prefeito, eu voto sim, é projeto do prefeito, eu voto não. A gente precisa ultrapassar isso, porque o que tem que ser perguntado, não somente na tribuna, mas quando eu vou votar, é se esse projeto atende a população de Valparaíso. E essa pergunta não tem sido respondida. Então o PSL, no momento em que ele encampa e coloca à disposição e coloca como pré-candidata a Cirlei, que nunca foi para a urna, que é servidora pública, que é professora, servidora de carreira e que sempre militou politicamente, é para dizer, olha, você ficou aí nos bastidores e agora está na hora de você assumir o protagonismo da caneta e fazer com que essa experiência sua partidária de ouvir, de refletir, de conversar com todo mundo, seja colocada à disposição da população de Valparaíso. Entendi. Porque nós precisamos fazer um resgate, eu falo o tempo inteiro, Carlos, que a gente precisa fazer um resgate da administração de Valparaíso para a população. A nossa administração, ela tem servido, a administração do nosso município tem servido a grupos, e a gente precisa romper com isso, porque estamos assim, não temos mais pra onde correr, estamos estagnados. Sim. E nós precisamos sair dessa guerra de egos e de grupos e retomar a administração para a população. É isso que o PSL se propõe a fazer. Entendi. Cirlei, a enfermeira mandou uma informação. Boa noite a todos. Essa informação acho que foi para mim. Claudinéia, eu mandei no seu WhatsApp, você está na minha linha de distribuição. Depois dá uma olhada se não chegou, porque eu tenho que corrigir isso aqui, tá? Porque você recebeu o link da entrevista por outra pessoa e não por mim. Vê se não recebeu de mim e me dá um toque. Pessoal, eu queria que vocês me dessem... Pode deixar que eu falo, pode falar com a Claudiné, que agora eu passo todos os links para ela. Tá certo. Eu queria saber, pessoal, que vocês me dissessem se o áudio tá legal. Ainda agora eu puxei um fio sem querer aqui.
deu um tilt, um barulhão danado no meu fone, não sei se saiu para vocês. Queria saber se o áudio meu e o áudio da Cirlei tá aparecendo, tá chegando bem para vocês. A Maria Lucineide Luluzinha, lá do setor de Chácaras Anhanguera, ela é pré-candidata a vereadora na chapa do Marcelo Sorriso, também tá assistindo a gente. Grande Marcelo! Eu tô sentindo falta dele, porque ele normalmente assiste todas. O Patrick Barcelos está dizendo, com certeza, devemos devidos cuidados para com todos. O Natan disse aqui, professora, não tem nenhuma questão política de boicote ao seu projeto. Foi somente uma pergunta em que as pessoas te conhecem. Tá, beleza, ela já respondeu isso aqui. Não, Natan, olha aqui, fala com o Natan. Natan, eu quero te agradecer. Pela ajuda, né? O Natan é um querido, e eu acho que o Natan, como várias outras pessoas, tem feito assim, questionamentos importantes e que eu, Carlos, tenho muita tranquilidade para responder, porque eu sempre fui muito transparente, sabe, muito direta, e eu acho que é isso, às vezes, falou assim, Cília, você é muito sincera, tem que parar algumas coisas. Eu falei, não, a gente tem que ir reforçando esses laços de sinceridade, porque no momento que eu disser, olha, eu não consigo fazer isso, o outro vai entender que é porque eu não consigo, eu não estou fazendo o jogo. Então, Natan, em momento nenhum, eu quero agradecer, porque isso é mais ou menos público, e como eu disse, como o Carlos colocou, na verdade, né, eu sempre fui uma pessoa que atuou nos bastidores políticos, no meio político em Valparaíso nos últimos 20 anos, atuei em todas as eleições, e sou uma pessoa que me posiciono e que defendo, e nesse momento é normal em que surja um questionamento, porque até então isso nunca foi relevante, porque já tem pelo menos uns 6 anos que aconteceu determinado episódio e a gente teve que adotar outras providências. Entendi. Mas, assim, o meu exercício de cidadania, de amor e de empenho para mudar a comunidade que nós estamos sempre foi em Valparaíso, e vai ser essa minha opção sempre. Okay. Sem sombra de dúvida. Escola de vô e vó é insubstituível, e agora eu tenho os 2 anjos da guarda zelando por mim lá e olhando e dizendo assim, minha filha, cuidado com o que você colhe, porque cuidado com o que você planta, porque necessariamente você vai colher, e será no tempo de Deus, você não vai escolher quando vai colher. Então eu tenho muito cuidado, Carlos, com as sementes que eu planto, e eu tenho certeza que enquanto processo político, enquanto militância política, enquanto pessoa que se propõe a fazer o processo e conversar sobre política, eu plantei boas sementes. E de repente agora é a hora de falar assim, dessa plantação vou colocar o meu nome à disposição, porque de repente não encontrei até o presente momento um projeto que eu pudesse, como das outras vezes, empenhar toda a minha energia. Sim. Então agora vai me colocar à disposição e vamos para a rua e lutar por essa cidade que a todo momento eu digo e comprovo e provo que amo. Ok. O Romero entrou no mesmo assunto, na mesma vibe sobre o negócio do Horácio, que é, a princípio, tudo para querer ser prefeito, Valparaíso tem que, no mínimo, morar na cidade. A Cirlei já esclareceu esse assunto. O Romero, manda pergunta aí pra gente, Romero. Aperta a Cirlei. João Carlos, Valparaíso ganhou a melhor candidata da cidade. A Maria Luluzinha, boa noite. A Daliane Caroline, acredito que Valparaíso, Daliane, ficou faltando um pedaço, eu acho. Manda de novo pra gente. A Sueli Ferreira mandou aqui, extraordinária na coerência, excepcional nas articulações. Cirlei Azevedo será a melhor prefeita do Brasil. A Manu... nossa, né? Olha a responsabilidade. Né? A Manu, Cirlei, você vem de uma vertente do ex-eterno candidato Adolfo Lopes. Você se considera uma discípula dele? E se sim, irá superar as cotações que o caso dele sempre foram muito baixas? Não entendi, assim. Ela perguntou se Adolfo... você é cria do Adolfo, se vai se transformar numa eterna candidata
e tem condições de superá-lo em termos das baixas votações. Isso sob o ponto de vista da Manu. Doutor Adolfo Lopes é um... Deixa eu te falar, aproveitando nisso, eu queria falar um pouco mais de cidade, dos seus projetos para frente, e a gente está parado muito tempo na política eleitoral. Mas aproveitando a fala da Manu, eu quero saber de você qual é a viabilidade da sua candidatura, porque a gente vê muito pré-candidato a prefeito, que na realidade é pré-candidato a secretário, é pré-candidato a algum cargo na realidade, né? Põe o nome à disposição para depois lá na frente ser chamado por alguém. Eu acredito que esse não seja o seu caso, então por isso eu quero te perguntar, dentro da pergunta da Manu, qual a viabilidade da sua candidatura? Tem mais partido junto? Está tendo candidato a pré-candidato a vereador? Como é que está isso? Primeiro, o doutor Adolfo Lopes é um querido, é como se fosse um segundo pai para mim. Não foi ele que me inseriu no processo político, eu já vivenciava o processo político. Agora, é claro, eu sempre fui na defesa das pessoas com as quais eu acredito e me orgulho muito de ter caminhado nessa cidade na defesa do nome do doutor Adolfo Lopes, que é uma das maiores reservas morais no meio político que nós temos e que a cidade acabou não, naquele momento, fazendo uma avaliação que ele não seria o majoritário prefeito da cidade. Mas é uma pessoa, um ser humano, como muito poucos eu tive a oportunidade de conviver. É um gestor, é um idealista, é um sonhador da figura humana mesmo, de voltar essa questão da gestão da figura para a figura humana. Todos os postos ocupados pelo doutor Adolfo Lopes demonstrou isso. A cidade, naquele momento, disse que ele não ocuparia o cargo de majoritário, que foi o que ele tentou nas eleições. Então, eu acho que tem que ser respeitada a vontade de quem quer ir para a urna, como também tem que ser respeitado a vontade da população que preferiu a defesa de um outro projeto. Então, essa é uma questão. Quanto a ser eterno candidato, a primeira vez que eu coloco meu nome à disposição, e foi um processo muito de amadurecimento mesmo, de convencimento de que seria viável a discussão e para onde nós queremos caminhar dentro de Valparaíso, né? Então, não cabe, pelo menos dentro da discussão em torno do meu nome dentro do PSL, uma situação de que está soltando o nome para ser candidato, para compor. Não, a gente vai compor e vai conversar com todo mundo que queira romper com o que está aí e queira conversar sobre um projeto de gestão voltado para a população. Volto a repetir isso, Carlos, de maneira maciça, porque para mim o grande desafio da prefeitura hoje, né, de quem assuma a gestão da prefeitura, além da questão do controle das contas públicas, né, é você fazer com que minimamente o município atenda a sua população. E a gente não está conseguindo fazer o básico, né? Inclusive entrou agora aqui conosco, quem está nos assistindo é o Marco Túlio, filho da deputada Leda Borges, um gestor também. Nossa, de mão cheia, ótimo, uma figura fantástica e que fez um trabalho, independente de questões políticas, dele ser filho de quem fez um trabalho excepcional, muito, muito valioso para Valparaíso, como diretor de produção na Saneago. Foi fantástico. Abriu as portas dessa ET que está saindo agora e que vai viabilizar o PAC Anhanguera. O Cleiton Barbosa fez uma pergunta para entrar naquilo que é a grande proposta desse programa, e nós ainda patinamos na política. Porque todo mundo quer, porque muito político nos assiste e acaba querendo fazer política. E o que a gente quer saber de como seria a cidade nas mãos de Cirlei Azevedo. O Cleiton Barbosa, que se eu muito não me engano, também é pré-candidato a vereador, não sei se é na sua chapa, eu acho que é na sua, com você, não é, Cirlei? Não. O Cleiton Martins. Aqui está como Barbosa. Quem foi da comunicação lá da Câmara Municipal. Não é. Não. Deve ser de... Mas vamos conversar. Até o dia 4 de abril, tudo tá por dentro. O Cleiton está dizendo, boa noite a todos. A pergunta dele é muito boa. Queria tirar uma dúvida. Cirlei, como pretende fazer diferente tendo os mesmos recursos da gestão atual? É possível melhorar o município com a receita que temos atualmente? Sim. O grande problema que eu vejo aí, Cleiton, é que assim,
nós não sabemos até que ponto esses números são de fato maquiados ou superestimados. Há inclusive um questionamento que foi levantado pelo vereador Ferreira, né, Coronel Ferreira, a respeito desses dados, né? Mas o que é possível fazer diferente? Nós precisamos pensar em uma gestão eficiente sem abandonar a população, e aí nós temos um grande celeiro dentro de Valparaíso, que é o terceiro setor. É fazer com que a prefeitura deixe de ser, de repente, o grande empregador, para que ele seja o grande fomentador para o nosso empresariado. E mais ainda, para que a gente estabeleça as parcerias com as nossas organizações das entidades civis para nos ajudar no fornecimento de aumentar as vagas em creche, aumentar a questão de serviços. Por quê? A administração pública, ela tem determinados engessamentos que o terceiro setor pode vir nos auxiliar e fazer com que a população seja atendida. Então, o grande desafio, Cleiton, é fazer, primeiro, você ter a certeza e a transparência, que hoje é meio turva, né? A gente às vezes entra no portal da transparência, tem um contrato lá, logo depois não tem. O nosso diário oficial, ele não é diário, ele é quinzenário, né? Então, ele passou a ser diário agora, eu acho. Se eu não me engano, passou a ser diário. Estão discutindo algumas questões lá com relação às páginas em branco, eu não sei. Eu printo o diário constantemente, mas aí eu não tenho ainda feito comparação do dia primeiro com o dia anterior. Mas eu printo todo dia. A gente precisa, Carlos, ter essas rotinas administrativas muito bem colocadas, porque nós vamos ter a noção exata do que nós temos e como nós podemos incorporar esse terceiro setor para ser o braço da administração pública. A Lei Tchimirovsky, ela faz exatamente com que a gente dê agilidade para atender a população. Então a gente precisa dar agilidade e precisa, no município, onde a gente tem tantas carências, um aprofundamento, né, de algumas questões, exatamente porque estamos muito próximos à capital e muito distantes da nossa capital Goiânia, né, que é a responsável por manter muitas coisas. Então, nós precisamos ter uma gestão enxuta, fazer com que nós tenhamos quadros de servidores efetivos, porque você não consegue avançar dentro da administração com um processo em que você nomeia porque o vereador pediu, porque o Zé pediu, porque o outro pediu. A gente precisa ter um quadro de servidores efetivos e qualificados, porque é isso que vai fazer com que a administração funcione e dê uma agilidade e o estabelecimento de parcerias. Aí, Cirlei, então, vou entrando nessa sua resposta, me dá um tempinho. Você sabe que eu sou uma pessoa que sou muito cético. Eu distancio muito o que é o meu sonho e o que é a realidade dentro de mim, e aí vou tentar jogar isso para você. Você faz ideia, até onde eu sei, o número de pessoas nomeadas no município são em torno aí de 300 pessoas nomeadas. Você acha que isso faz diferença num mundo de 4, 5 mil? Carlos, eu não entendi, sumiu a última parte do que você falou. É porque, você falou sobre a questão de manter servidores efetivos e não esses servidores que são nomeados por vereadores, por uma questão ou outra. Mas a minha pergunta é a seguinte, porque eu quero saber de você o quanto você está por dentro disso, para poder falar sobre... tocar nesse assunto, vamos dizer assim. Porque, se eu muito não me engano, uma vez eu peguei uma lista com a secretária, fiz uma matéria sobre isso, tem na média de uns 300 servidores funcionários nomeados para 4 mil servidores efetivos. Você acha que isso faz muita diferença na gestão da cidade? Dependendo de se você não tem onde estão de maneira publicizada e onde estão os cargos de gestão. Porque você tem 2 tipos de nomeação dentro da administração, né? Você tem os cargos que são técnicos e que são cargos de chefia, e aí você tem que colocar pessoas técnicas e capacitadas para fazer a máquina andar, e os cargos de nomeação política, de livre nomeação, digamos assim, né? E aí eu acho que você tem que, de maneira muito séria, fazer
sobrepesar isso com que os cargos que sejam de natureza política sejam para tocar as políticas públicas, a forma de governar, digamos assim. Sim, e entendi. que os demais cargos, eles sejam ocupados por servidores de carreira e servidores qualificados. A gente tem muitos bons servidores dentro do quadro e que às vezes não são aproveitados por questões políticas. Então, eu acho que a gente precisa dividir um pouco isso. E mais, a gente precisa ter uma administração eficiente. Às vezes, assim, vou chutar. Vamos supor que dentro da Secretaria de Cultura eu tenho 300 cargos, quando na verdade lá não é necessário os 300 cargos. Eu preciso dos 300 cargos, de repente, lá na saúde ou na educação, mas a gente precisa fazer com que isso se torne norma. Eu sinto muita falta dentro do município dessa questão dos normativos mesmo, de como é que vai funcionar as coisas, de como é que a gente vai tocar a administração, porque a gente precisa, Carlos, parar de personificar os processos. A administração, ela tem que funcionar apesar das pessoas. O Carlos entrando como prefeito, ele tem que imprimir a sua marca. Não quero, já vou dizendo, se você votar em mim, tá ferrado um dia. Se eu fizer uma mercadoria dessa aí, não vote no Carlos. Olha, a Manu, candidata a prefeita, ela vai entrar, mas ela vai encontrar uma administração organizada e ela vai imprimir a sua maneira de fazer gestão, ela vai imprimir as políticas públicas ou os projetos e os programas que ela acredita e que, não que ela acredita, mas que ela defendeu. E para isso você precisa de ter... E para isso você precisa, como chefe do Poder Executivo, você precisa necessariamente de ter os cargos que você possa nomear por questões de alinhamento político. Concorda comigo? Exato, claro que sim. Eu não sou hipócrita, né? Eu estou dizendo que o que precisa parar e o que precisa romper nessa cidade é dizer que o Joãozinho está lá exercendo um cargo porque um abraço, Joãozinho, do setor de Chacras Anhanguera. Não foi com você não, foi só um exemplo, viu? A Mariazinha, daqui a pouco eu vou colocar todos os exemplos. Vou meter a Luluzinha aí, né? Vão dizer que eu estou fazendo propaganda. Mas, Joãozinho, me perdoe, viu, pelo uso do nome, mas sempre sobra pro Joãozinho, pra Mariazinha, né? Então, eu acho que é isso, Carlos, a gente precisa voltar isso. A gente precisa restabelecer, um município como o nosso, a gente precisa estabelecer não só uma questão de prioridade, porque tudo é prioridade, né? Mas a gente precisa fazer com que as pessoas queiram deixar legado. E a minha disposição, quando eu coloco o meu nome para disputa do cargo mais importante do município, é dizer, eu tenho a disposição de servir como servidora pública número 0, darei exemplo e nós deixaremos legado. Entendi. Porque a proposta é fazer o freio de arrumação. E o freio de arrumação de maneira muito respeitosa, fazendo essa construção e esse diálogo que eu não vou romper com a pessoa que eu sou, né? Essa questão do diálogo e uma das questões de fala, assim, mesmo uma divergência muito respeitosa, é fazer com que isso se transponha para quem exerce um cargo político. Porque é possível. É possível fazer isso em uma cidade como a nossa, pequena, mas grande, de talentos, muito próxima ali. A gente está com o governo federal aqui do lado, a gente tem uma escola de administração pública, de que a máquina pública funciona e a gente não consegue fazer com que a máquina pública municipal funcione. É isso que precisa parar. Okay. É parar de servir a grupos políticos e servir a população. Entendi. Eu vou dar uma aceleradinha, que nós estamos chegando a 50 minutos e eu preciso te fazer uma série de perguntas. Quando a conversa é boa, voa. A Daliane Caroline disse, acredito que Valparaíso precisa de... ela está completando aquele comentário que ela fez anteriormente. Acredito que Valparaíso precise de alguém que queira fazer a diferença, que tenha coerência e busque o melhor para a população. Cirlei é de longe a melhor escolha. Nossa, obrigada, Dani. Obrigado. A Ruth Dantas, nossa amiga Ruth Dantas está aqui. É a primeira vez que eu te vejo. É a primeira vez que eu te vejo aqui, Ruth. Um prazer, muito obrigado, viu, por você estar aí. O nosso amigo Miqués, de quem nós falamos muito bem agora no início, também está nos assistindo. Obrigado, Miqués.
Obrigada, grande abraço. Miquéia. Manda aquelas perguntas espinhosas suas para Cirlei. Tem que ser rápido, nós temos pouco tempo. O Jader Mendonça, trabalhamos juntos para que seja real toda essa diferença a ser feita. O Maicon Medeiros está assistindo. Maicon, um abraço, obrigado por você estar assistindo. Eu te contemplei, viu, Maicon? Aquela matéria que você falou, você não fala sobre isso. Eu fiz a matéria e coloquei no grupo de moradores, viu? Um abraço, Maicon. A Sueli Ferreira disse: PSL ganha uma grande liderança. O Paulo César, ele devia mudar esse nome no Facebook, porque eu tô olhando aqui, que porcaria de Paulo César é esse? É o Paulo Galego, né não? Um abraço. Vereador, um abraço, vereador. Obrigado por você estar aí. Parabéns pelo seu trabalho. O Carlinhos... Olha, eu tô faltando lá o estágio lá no Paulo Galego, mas não fala pra ele não passar o ponto, não. Vou passar o ponto lá. Tá certo. O Carlinhos Galvão disse que deve ser sua internet. Eu não sei o que você falou, Carlinhos. Depois você me esclarece aqui. Boa noite, Paulo. A Manu mandando boa noite. Eles estão trocando mensagem agora, rapaz. Gente. O Adriano Rodrigues. Boa noite, Carlos. Boa noite, pré-candidata. Sabemos que todos os prefeitos que administraram Valparaíso cometeram crimes. Na opinião da Cirlei, por que isso acontece e o que ela fará para se viesse a sentar na cadeira? Eu agirei, assim, respondendo ao querido Adriano aí, né, sempre... Quem tá falando é o Adriano, a responsabilidade é dele, hein? É verdade. Bom, eu vou dizer que eu não tenho disposição para cometer crime. Essa não é a minha disposição. A minha disposição é fazer o que tem que ser feito dentro da lei e, se nós precisarmos gritar, mobilizar, fazer o que tiver que ser feito, vai ter, eu vou fazer. Mas eu não tenho nenhuma disposição para cometer crimes, tanto é que nos últimos 24 anos, como servidora pública, não respondo por nenhum crime. Então, esse exercício de fazer uma administração séria, encarar a prefeitura municipal como um posto de responsabilidade temporário, em que você deixe legado, e ninguém quer deixar legado dizendo que cometeu crime, que está respondendo por improbidade. Então essa não é a minha disposição, e a minha disponibilidade é fazer tudo que for necessário para atender a comunidade. A gente tem como fazer tudo dentro da lei, dentro do processo legal, mesmo que para isso a gente tenha que fechar a BR, tenha que chamar a atenção de quem quer que seja, mas cometer crimes não. Okay. Eu acho que essa disponibilidade eu não tenho. A Fernanda Graciano também está nos assistindo. Fernanda, um grande abraço, muito obrigado por você estar aí. A Fernanda Graciano é pré-candidata a vereadora também, uma mulher de muita fibra. Nossa, foi candidata muitos pré-candidatos, né? Tá vendo? O papo reto tá interessante. A Fernanda ela é muito trabalhadora e fez, com as condições que ela tinha, ela fez uma belíssima campanha na eleição passada. Aliás, nós fizemos juntos um grande trabalho. O Patrick Barcelos disse ótimo. A Manu disse que também tem um grande respeito pelo Adolfo Lopes. A Maria Lucineide, a Luluzinha, lá do setor de choques, qual seria a sua posição como prefeita sobre a pandemia de coronavírus? Eu vou pedir para você não responder agora, nós vamos falar sobre esse assunto já. O Romério Silva Nogueira disse: a senhora Cirlei, sem dúvida, é uma pessoa de muito entendida da administração pública. Qual o principal projeto dela para Valparaíso sendo eleita? Aí eu vou falando aqui, mas aí você tenta resumir para todo mundo de uma vez, tá? Uhum. Quais os projetos, o Roberto Rocha, quais os projetos de infraestrutura a candidata Cirlei pretende implementar para melhorar a melhoria das vias de acesso? Cirlei, você já tem, esse agora já é o José Alves. Cirlei, você já tem algum plano de governo traçado, se caso vier a se tornar prefeita de nossa cidade? E tem algum projeto que para os nossos jovens, acredito, tirar os nossos jovens do mundo das drogas? Vai nessa aí, só que eu vou pedir para você ser o mais resumida possível, porque a gente está terminando o nosso tempo. Vai lá. Estourando, vamos lá. Para mim, o principal desafio, foi o que eu disse, dentro da administração de Valparaíso, é a gente equilibrar contas públicas, encarar esse problema de infraestrutura, esse inchamento que foi
não foi planejado, mas nós temos que equacionar isso. Hoje nós temos uma cidade dividida, uma BR nos divide, você passa necessariamente para passar do Valparaíso 2 para o Valparaíso 1, você chega a ficar 40 minutos no trânsito, isso é um absurdo isso. A gente precisa ir atrás das verbas federais e implementar um projeto, inclusive me parece que a prefeita Lucimar Adão sabe bem disso. Inclusive tem uma pergunta muito boa do Adão aqui para depois. Você terminando essa, uma pergunta muito boa do Adão aqui. Um projeto de mobilidade, a gente precisa fazer com que a cidade se comunique independente da BR. A gente tem que buscar isso. Buscar saber como é que foram essas questões de infraestrutura colocadas, que a gente tem um alagamento e a gente vai ter que lidar com isso logo em fevereiro. Eu acredito que nós precisamos, até mesmo pela característica da nossa cidade, precisamos aumentar sensivelmente o número de vagas em creche, e mais ainda, ampliar o horário de atendimento, porque como a mãe vai sair para trabalhar assim, deixando seu filho às 8 horas na creche e tendo que buscar às 17 horas assim. A gente precisa readequar isso para proporcionar que a mãe, que o pai de família consiga sair e deixar o seu filho guarnecido, né, dentro do atendimento de creche. Entendi. Então acho que esses são os nossos grandes desafios, assim, de colocar. E em relação à saúde, eu acho que é começar a ver o que nós município vamos atender e atender na plenitude. Qual é o papel do município, e vamos parar de fazer as maquiagens para ficar dizendo que a gente oferece saúde para todo mundo. É pegar os recursos que tem, colocar os nossos aparelhos para funcionar e falar assim, olha, nós vamos atender isto, mas isso nós vamos atender bem. Porque hoje o que a gente está fazendo é dizer que atende tudo e a gente não consegue atender tudo e deixa a população na mão. Entendi. Então, esse resgate, por isso que eu digo, Carlos, que de maneira muito resumida, fazer com que a administração se volte para a população. E se nós tivermos a clareza disso, a transparência, a população vai entender o que nós não vamos conseguir fazer de imediato, mas nós vamos ter os paliativos, mas vai ser paliativo mesmo, não vai ser o remendo. Porque, na verdade, o remendo, às vezes, na administração, se transforma em algo perpétuo, e isso a gente não pode permitir também. Entendi. O Adão, eu vou ler a pergunta do Adão, porque parte das suas respostas aí já contemplou muita gente, inclusive essa pergunta do Adão. Aí você complementa a resposta de maneira bem resumida de novo, tá bom? Porque nós já acabamos de passar do nosso 1 hora. Se bem que tem um delayzinho aí de uns 5 minutos. Saúde, educação, segurança, mobilidade são problemas comuns em todos os municípios brasileiros. E todos eles são muito acentuados em Valparaíso, ao tempo que os recursos locais são visivelmente mal aplicados. De que forma buscará equilibrar essa balança em investimentos e baixa resolução, se o custeio estratosférico não deixa margem para investir? Boníssima pergunta. Boa pergunta, né? Boa na pergunta do Adão. Meu Deus, quase vestibular. Valeu, Adão, obrigado. Valeu, Adão, obrigado. No acerto da noite, você que é amigo. Pra mim tá bom. O que nós temos... O que nós temos que fazer? Primeiro, sermos realistas, colocarmos as coisas como são. Não devemos maquiar nada dentro da administração. Não devemos ter orçamento maquiado, laudos maquiados, nada maquiado. Transparência completa, primeiro ponto. Segundo, quando nós atingirmos o nível de transparência, a gente entra dentro do programa de integridade do governo e acaba se habilitando dentro dos programas na esfera federal para que a gente receba o aporte de recursos, porque no momento em que nós conseguimos ser uma administração eficiente e transparente e conseguimos mostrar e demonstrar que nós estamos aplicando os recursos que nos são destinados para o que de fato são destinados, a gente não está aí inventando, pegando emenda que vem e colocando onde não tem que aplicar. Na hora que a gente mostrar isso, Carlos, vai vir ajuda. Por quê? Porque nós temos o Pacto Federativo e diz isso. O grande problema que nós temos também em Valparaíso, por causa de uma administração ineficiente, é a falta de... Você não tem como pedir recurso, você não tem como fazer projeto, porque o próprio orçamento está furado, porque as metas não conseguem ser pactuadas,
porque nós temos pessoas ocupando a administração que se preocupam em fazer o seu nome e não fazer legado. Quem ocupa cargo público tem que se preocupar em fazer legado, que diga aí o Adão, que é como eu, servidor de carreira do DR e faz história dentro do serviço público em Brasília. Então é esse espírito que nós precisamos implementar. É por isso que o governador Caiado está conseguindo implementar uma série de ações dentro do estado de Goiás, porque o primeiro passo foi implementar o programa de integridade, é tornar as coisas muito transparentes. Então, falta transparência nas ações e nas intenções dentro de quem governa Valparaíso, de quem está à frente do município. E eu tenho certeza que nós colocamos o princípio de transparência, de eficiência, entrando no programa de integridade, nós vamos fazer com que não só os políticos voltem os olhos para Valparaíso, mas nós vamos fazer com que a administração federal volte para Valparaíso, volte os olhos para Valparaíso, porque nós temos uma população que está desassistida há anos. Então nós precisamos de alguém íntegro, sério e disponível a colocar as coisas no seu devido lugar. Entendi. Então, vamos parar de maquiar. Eu tenho certeza que aí nós vamos conseguir, não é sensibilizar, é voltar aos olhos para o que é necessário. Nós estamos passando situações de extrema necessidade dentro do município, do ponto de vista da saúde, da educação, da infraestrutura. Hoje eu recebi um telefonema de uma mãe que esteve em 4 escolas dentro do município e não conseguiu vaga no 3º ano, Carlos. É obrigatório a oferta, e você vai colocar esse aluno para estudar na melhor das hipóteses aqui no Gama. Isso é um absurdo, a gente não pode estar vivenciando isso. Não podemos, a gente precisa voltar à administração da população. Entendi. Eu queria mandar um abraço para a dona Derizete, minha sogra que está aqui, mandou um abraço, meu genro. Nossa, a sogra está assistindo, você está com cartaz bom, hein, Carlos? Não é? E ela tá lá no Piauí, tá viajando, tá lá no Piauí, tá assistindo, né? A Manu, o Cleiton Barbosa não é aquele jovem que estava no PRTB? Manu, deve ser isso mesmo. Na realidade, o erro não foi nem da pré-candidata da Cirlei, nem do Cleiton. É porque eu não sabia e perguntei, a Cirlei parece que tem um pré-candidato Cleiton também. É isso mesmo, eu tava olhando as fotos aqui, ele tá no PRTB. Verdadeiramente, é isso mesmo. Cleitão, um abraço, desculpa a confusão que eu fiz com você, tá bom? O Miqueias perguntou aqui, agora eu vou pedir para você correr, porque nós já passamos e muito. O Miqueias pediu aqui, em 4 anos você resolve todos os problemas de Valparaíso? Ou se não, quais os principais bairros que receberiam a sua atenção? Em 4 anos se resolve todos os problemas? Não, acho que não se resolve todos os problemas não, mas a gente consegue deixar encaminhado no ponto de se resolver de fato. Pelo menos o fio da meada e falar, olha, falta isto para resolver, a gente vai conseguir fazer. Priorizar bairros é sempre muito delicado. Eu vejo com tristeza a situação da Anhanguera. Eu vejo com tristeza a situação do Anhanguera, que está aí se arrastando e a cada dia aumentando mais os problemas, né? A gente tem cada vez mais a população de Santa Rita, do Ipanema, então assim, não tem como eleger quais os bairros seriam prioritários, mas o que a gente precisa, Miqueias, é ter um retrato do que foi passado por cima, o que foi negligenciado. A gente precisa parar de negligenciar, e aí vamos ver o que vai acontecer. Como eu disse, você consegue fazer as coisas sentado na cadeira e ver o que é maquiagem e o que não é. Tem tanta gente dizendo que na Praia dos Amores não tem problema algum. É invenção de algum vereador que está na oposição e a gente sabe que não é bem assim, né? Então, assim, é muito difícil fazer essa eleição aí que o Miqueias quer, porque Valparaíso inteiro pede socorro. Entendi. Boa resposta, gostei. O Adão mandou aqui, parabéns pelo programa, bem conduzido, hoje com internet boa, ajudando, parabéns Cirlei pela precisão e eu não conheço essa palavra, Adão, depois eu quero conhecer, para quem escreve, né?
acurácia nas respostas que já tá bom, eu ganhei a noite, viu, Carlos? Então, eu ganhei a noite que eu aprendi, eu acabei de conhecer uma nova palavra. Quem escreve adora isso. Olha, porque não é fácil passar pelo crivo do Salvadão, viu? Não é? O Walter Lobo, Saúde Pública do Valparaíso, está na UTI. O José Alves te agradeceu pelo fato de você ter respondido ele. A Maria Luísa Cavalcante, boa noite. A impressão que tenho é que Valparaíso sucumbe e, como pérola do entorno sul, que ações prioritárias a senhora pretende implementar se eleita. Obrigado, professora Maria Luísa, da Educação Inclusiva. A Maria Luísa, a Cirlei falou sobre isso ainda agora, sobre as prioridades. O Roberto Rocha perguntou qual, Carlos? Eu não entendi qual é a sua pergunta, Roberto. Manda de novo. O Carlinhos está perguntando quando eu vou começar a entrevistar os vereadores. Carlinhos, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, porque serão muitos e eu posso esbarrar na lei de que se eu entrevistar um, terei que entrevistar todos. Aí não terei tempo, teria que fazer umas 3, 4 entrevistas diariamente, isso não teria condições. Cirlei, eu perguntei sobre viabilidade do seu projeto, perguntei quem é você como principiante na política eleitoral, se disponibilizando como candidata, e agora de maneira sucinta para a gente terminar, o que você faria diferente e melhor, assim, em pouquíssimas palavras, nos setores? Carlos, eu me comprometo a deixar legado, sabe assim, quando eu digo deixar legado, é fazer com que as pessoas lembrem que se nós chegarmos ao executivo, nós vamos passar pelo executivo e vamos ter deixado que a administração se volte para a população e que as pessoas partam daí. Não é desconstruir, não é negar tudo que foi feito até agora. É, de repente, alguém que se propõe a fazer um freio de arrumação de maneira muito consciente e com foco de que nós temos que atender a nossa população. Então, é nesse espírito que eu coloco o meu nome. Foi nesse espírito que eu fui convocada pelo PSL, a ser a pré-candidata pelo PSL. E se nas convenções isto se concretizar, e pelo projeto do PSL, eu sou a pré-candidata e vou me tornar candidata da convenção, é que a população tenha a certeza de que estará fazendo a opção por alguém que está comprometido com a sua história, com a história de Valparaíso. Sim. Então, quando a gente se compromete, fala assim, as palavras comovem e os exemplos podem demover. Eu estou obstinada a fazer uma administração que possa deixar legado e que possa comover as pessoas a acreditarem que existem bons políticos, que a política é boa e que é possível fazer uma política séria e que atenda a população. Essa representação, levar a sério essa procuração em branco que o eleitor dá todas as vezes. Sim. Eu vou voltar um pouquinho atrás, que depois dessa pergunta seriam as considerações finais, mas eu vou voltar um pouquinho atrás. Em 30 segundos, como você vê, se é que você vê isso, a polarização das eleições entre o prefeito Pablo Mossoró e a sua antiga aliada Leda Borges, sob o ponto de vista de perspectiva da população e do próprio meio político, para que vocês consigam transpor porque acabou que nós, da imprensa, damos muita ênfase a esse assunto. E aí vocês vão ter que passar dessa muralha. Como você vê tudo isso? 30 segundos. Olha, eu acho, eu não tenho muita clareza no motivo desse rompimento. É claro que já está mais do que demonstrado que houve um rompimento entre o grupo da deputada e o grupo do prefeito, né? Levando-se em consideração que o prefeito deve sim o mandato dele, a atuação da deputada na campanha que empenhou a seu nome, a sua palavra, o seu grupo, para uma eleição de prefeito que não tinha mínima uma pessoa que não tinha mínima perspectiva de chegar até a prefeitura. Então, analisar isso quando a gente só consegue analisar quando a gente sabe o motivo. E o motivo eu não tenho clareza nele. Então eu digo assim, sobre o ponto de vista sobre a perspectiva de políticos buscando os mesmos cargos que eles e eles protagonizando essa polarização, entendeu? Você entendeu a pergunta?
Não muito, né? Mas assim, eu vou tentar responder. Então, eles assim, ganharam, eles estão ganhando com a polarização, eles ganham os holofotes. E vocês, todos os outros, vão ter que ultrapassar essa barreira dos holofotes virados para essa polarização. E aí eu vou usar uma frase de uma pessoa que chegou para mim e falou assim: professor, olha, não se preocupe. O que vai acontecer nesse processo eleitoral é assim: ou a gente vai escolher os políticos tradicionais, corruptos ou não, que tem processos ou não, ou nós vamos apostar em uma pessoa séria, íntegra e que não tenha os mesmos comprometimentos que os grupos cristãos para administrar a cidade. Eu acho que é essa a discussão que vai ter que ser feita e acredito que no momento que houver uma clareza sobre o porquê do rompimento, e de repente nem se fala em rompimento, de repente eu estou junto com você e a nossa perspectiva de administração é outra, e num segundo momento nós não vamos estar juntos, né? Entendi. Então, pode ser uma questão de estratégia, não acredito muito nisso, mas eu não consigo me posicionar uma vez que não está muito claro o motivo do que causou esse rompimento ou essa insatisfação de um lado ou do outro. Para mim não ficou claro isso. Entendi. Olha só, o Adão mandou aqui, a acurácia é a maior proximidade possível com o real, o correto. É verdade. Obrigado, Adão, valeu. Aprendi mais uma palavra e inclusive está anotada. Silei, passamos, infelizmente tinha mais para falar. Quando eu tiver a nova estrutura em que vocês estarão aparecendo junto de mim, comigo na câmera, eu vou chamar todos vocês novamente e a gente complementa essa entrevista, porque nós estamos batendo 1h e 14 minutos. Rapidamente, considerações finais e um abraço para quem você quiser mandar. Carlos, primeiro eu quero te agradecer novamente pela oportunidade, pela abertura do espaço. Como você disse, você tem procurado romper com isso e dar voz a todos, então quero te agradecer. Quero agradecer aí a todas as interações e colocar o meu número à disposição, pode divulgar o 61992574167. Repete devagar. Meu telefone é 992574167. Fala, pessoal, não se preocupar, podem me ligar, mandar mensagem. Meu telefone há 20 anos, eu não mudo, né? Estou sempre nas campanhas e não mudo o telefone, então conseguem me localizar com certeza para a gente interagir. E dizer que a disponibilidade do PSL é continuar o diálogo com a população. Assim como culminou com a eleição do presidente da República, da maior bancada de deputados federais e de deputados estaduais, a gente quer continuar esse diálogo com a população e colocando o nome à disposição da população de Valparaíso. Não é somente para fazer diferente, mas fazer a diferença na vida de cada munícipe, para que a gente volte de fato a ser a pérola do entorno e para que a gente rompa de vez com aquela história de que eu moro em Valparaíso, pergunto para você, Carlos, onde você mora? Não, moro em Brasília. Não, é a gente dizer que tem orgulho de falar, moro em Valparaíso, na pérola do entorno. Eu tenho esse orgulho, adoro essa cidade. Pertenço a Goiás, e parar com essa história de cidade, nem Brasília, nem Goiás. E aqui fala uma brasiliense, né? Eu sou típica brasiliense, porque meu pai é candango, chegou em Brasília em 1956 para trabalhar na construção civil, né? A minha mãe é brasiliense, então eu sou a típica filha de candango e que tenho um orgulho enorme de ter sido acolhida e que todas as vezes que eu precisei de refletir um pouco mais, de um pouco mais de aconchego, era em Valparaíso que eu encontrei esse aconchego. Então Valparaíso para mim é colo de vó, é sagrado, e por isso eu me sinto na responsabilidade de, nesse momento em que nós precisamos fazer o freio de arrumação, falar assim, eis-me aqui, eu vou devolver uma parte do acalento em serviço público para essa população. Esse é o meu desejo. Gostei. E muito obrigada. Obrigado, Sirley. Eu vou ter que correr para finalizar. Um grande abraço, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, pela sua franqueza nas respostas. O bom humor que nós conseguimos produzir nesse programa, acho que foi um dos mais nesse sentido. Um grande abraço, foi fantástico, valeu. Depois que eu terminar eu te ligo para te dar um feedback sobre números e tudo mais, tá bom?
Obrigada, Carlos. Obrigada a todos os ouvintes. Um abraço enorme. Vamos colocar papo reto diário, hein? Meu Deus, você me mata. Você sabe quanto tempo leva para mim aprontar as imagens, esse videozinho que fica aparecendo com equalizador, com o seu nome. Meu Deus, eu não sou especialista nisso. Bom, olha, pedir não faz mal, entendeu? Não, a gente tem, a gente busca o sim, né? Papo reto, direto, assim, então... Tá o seu pedido número 2 e você ainda me deve a bancada. A divisão da bancada que será uma honra. Tá certo. Um grande abraço, Cília. Fica com Deus. Até a próxima. Bom, gente, assim nós terminamos o nosso papo reto. A gente ia falar até, inclusive, sobre coronavírus, mas nosso tempo pra lá estourou, foi muito divertido. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Na próxima quarta ou quinta-feira, que nós estamos pensando em mudar o dia da semana para trabalhar o nosso programa com vocês. Nós vamos tentar trazer outro candidato, senão nós vamos trazer as principais notícias da nossa região, da nossa cidade. O que nós devemos hoje, eu vou fazer num vídeo extra e vou publicar aí para vocês. Um grande abraço a todos. Peço a ajuda de vocês para que esse vídeo continue circulando. Compartilhem, continuem compartilhando. Não é porque acabou ao vivo que a gente não precisa, porque a nossa interatividade aumenta muito mais depois que termina. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Um abração e obrigado. Tchau, fui.